Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje vamos continuar, o nosso glossário aí do mercado de milhas, mercado, na verdade, de turismo, né? E hoje eu estou experimentando aqui um microfone novo que chegou, então um pouco de barulho, porque eu trouxe meu filho na natação, vamos ver se vai melhorar aqui o ruído. Depois vocês me dizem se realmente fez efeito. Mas vamos lá, né? No último vídeo a gente tratou, do glossário do ramo de turismo de hotelaria. Hoje vamos tratar, de alguns termos muito usados aí no ramo aéreo e de receptivo, né? Para quem não sabe, receptivo é o ramo do turismo, de guias, transfer, de passeios. Então, é o ramo de turismo que você está ali em contato direto, com o turista, né? Nós do Milhas 360, a gente quase não faz esse ramo, né? A gente trabalha muito mais com aéreo, e hospedagem do que com receptivo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro termo aqui que a gente vai tratar é o termo alta temporada, que é a época do ano com a maior demanda de viagem, no setor de turismo, ele funciona por sazonalidade de acordo com as demandas. Geralmente, são feriados, são datas festivas, são férias, escolares, férias de trabalho. Então, geralmente, esses períodos em que feriadões, que o pessoal mais demanda, serviços de turismo. Então, ela é chamada de alta temporada. Segundo termo do dia, no-show, No-show é quando um passageiro ele não comparece ao seu embarque. Então, por um acaso, uma pessoa se atrasou ao voo ou teve algum problema que não pôde comparecer e não cancelou a sua passagem antes, ela é dada no show e automaticamente essa passagem está invalidada, e não há nenhuma possibilidade de solicitar algum reembolso, certo? Caso aconteça de você não poder viajar, é melhor que você ligue para a companhia antes do horário do voo e solicite o cancelamento, porque mesmo que sua tarifa não permita reembolso, são as tarifas mais baratas, pelo menos as taxas de embarque você consegue ressarcir, beleza? Overbook, que é a comercialização, das companhias aéreas de bilhetes ou apartamentos em hospedagem com o número acima do disponível, para aquele dia, Então, o que acontece? Como as companhias, geralmente em alta temporada, eles têm uma altíssima demanda, já aconteceu e isso é uma prática relativamente comum, da companhia vender mais assentos do que tem disponível, contando que algumas pessoas não apareçam no dia, Só que nem sempre isso acontece. Então, o intuito da companhia é levar o avião mais cheio possível, e ele já tem ali um percentual de pessoas que geralmente não vão ao voo, dão um no-show, e aí eles vendem já esses assentos sobressalentes, Só que aí, quando vão os passageiros e os assentos vendidos em excedentes também ocasiona o overbooking. E aí essas pessoas compraram assentos excedentes, terminam não voando, gerando um grande problema e a companhia tem que realocar no próximo voo, Aí já é digno de processo e tal. Então, assim, é um problema hoje na aviação. Eles não deveriam realmente vender esses assentos, mas, infelizmente, tanto hospedagem quanto aéreo ainda fazem essa prática. Bloqueio, São o número de assentos na companhia aérea ou em apartamentos em hotéis, que é reservado para utilização por parte das operadoras, de turismo, que reservam aquele período ali. Geralmente é quando você vai ter um evento naquele hotel, vai ter um casamento, e aí os noivos solicitam uma reserva de X apartamentos, e aí existe esse bloqueio, que tanto a companhia aérea faz para as operadoras de viagem, quanto os hotéis também fazem para
eventos especiais, né? Casamentos, e também para operadoras deixar ali reservado aqueles hotéis para aquele determinado evento, né? Então, geralmente, as operadoras que fecham grupos, né, para determinadas viagens fazem esse tipo de bloqueio para reservar. Então, geralmente, eles vendem, né, esses pacotes, para grupos, e aí eles precisam garantir que tem aquela quantidade disponível. Então, se eles vão fazer um grupo de 15 pessoas para viajar para a Europa, eles já pedem o bloqueio de 15 assentos no avião, por exemplo. Certo? Quem pode fazer esses bloqueios geralmente são somente operadoras, né, do ramo do turismo, ou o pessoal que organiza eventos, né, como casamentos, né, esses eventos de treinamentos, né, fazem esse tipo de bloqueios. Codeshare, né? Codesharing é um voo compartilhado entre duas ou mais companhias aéreas, né? Existe um acordo em que os passageiros podem adquirir passagem em uma determinada companhia aérea e voar por outra, né? Então, quem já voou aí para fora, principalmente, já cansou de comprar, às vezes, milhas, né? Comprar uma passagem na Latam, por exemplo, e voar pela Ibéria, né? Comprar na Smiles e voar pela American Airlines, pela Copa, entendeu? Então, são parcerias, né? Que existem entre as companhias aéreas e que você vende a passagem por uma companhia, mas voa por outra. Voo regular, né? São voos operados regularmente pelas companhias aéreas para voos comerciais, dos quais dispomos de acordos comerciais. Jet lag, né, é um desajuste do relógio biológico ocasionado pela troca de fuso horário, geralmente, né? Então, imagine você viajando aqui para o Japão, lá é dia, enquanto lá é dia, aqui é noite, então seu corpo leva um certo tempo para se adaptar a esse novo relógio biológico que já estava acostumado aqui ao Brasil. Então, você se sente muito cansado, você sente muito sono durante o dia, e aí até seu corpo ir se ajustando leva um tempinho. E essa sensação é chamada de jet lag, né? PAX, né, PAX, é a abreviatura usada para designar passageiro nas companhias aéreas, né? Então, muitas vezes vocês vão receber vouchers de algumas agências de viagem em que vai ter lá o termo PAX 1 ou 2, né? Que é a mesma coisa de passageiro, 1 ou 2 passageiros, né? A gente utiliza esse termo PAX. Translado ou transfer, né? É o transporte terrestre de um passageiro, pode ser indo ou voltando, ou só indo ou voltando, quando se trata de translado e chegada ou saída de um passageiro em determinada cidade, né? Então, geralmente, o translado é do aeroporto para um hotel, do aeroporto para uma cidade próxima, do hotel para um passeio. Então, esses translados aí via transporte terrestre são chamados de transfer, né? Upgrade, né, o serviço oferecido como cortesia por hotéis, navios, companhias aéreas, onde o passageiro usufrui de um serviço superior ao adquirido, né? Ou ele paga um valor para ter direito a esses benefícios também, né? Existe tanto upgrade de cortesia, né, e tanto upgrade pago também, né? Você pode fazer uma reserva em um hotel, por exemplo, da rede All, né? E você tem uma categoria lá dentro que lhe dá direito a um upgrade gratuito. Beleza, você chegando lá no hotel, tendo disponibilidade de um quarto de categoria superior, você pode solicitar e ter esse upgrade de forma gratuita por você já ser fiel àquele, já ter um certo status dentro daquele grupo de hotéis. E mesma coisa serve para companhia aérea, né? Você já tendo um status dentro da companhia aérea, você pode solicitar upgrades, né, de cabine. Geralmente tem uma limitação por ano, e você também pode pagar em ambos os casos. Voucher, né, é um documento entregue aos passageiros com todas as especificações dos serviços adquiridos, né? Ele é a confirmação de que aqueles serviços foram comprados, né? Então, geralmente, os vouchers é muito utilizado em hotéis, né? Existem os vouchers de companhias aéreas também. Quando você perde um voo, você recebe um voucher para pegar um outro voo ou um voucher
com um valor equivalente àquele voo que você não pôde voar. Então, é basicamente um documento, né, com a confirmação de algum serviço que você contratou ou que você recebeu de alguma forma, né? Seja por um processo administrativo, por um processo judicial. Acontece muito de você perder uma escala, atrasar um voo, você acionar judicialmente a companhia aérea e eles darem voucher de cortesia. Em vez de eles pagarem dinheiro, eles te dão voucher de 5 mil, 3 mil, para você utilizar na companhia aérea. LOC é a abreviação de localizador, né? É o localizador da sua reserva, onde pode ter um ou mais passageiros, né? Normalmente tem 6 números ou letras que identifica ali, né? O localizador geralmente dá passagem. Então, você tem, quando você vai embarcar, ali você vai embarcar, você e sua esposa vai ter um localizador e os 2 passageiros dentro daquele localizador, certo? E o e-ticket é o número do bilhete da reserva, é o número individual de cada passageiro. O localizador, ele engloba toda aquela viagem, por exemplo, se você pegar um voo, né, Salvador-Lisboa, ida e volta, você, sua esposa e seu filho, vai ser um localizador com os 3 passageiros, todos os trechos. Você vai usar o mesmo localizador. E o e-ticket vai ser o localizador individual, né? Vai ser o número da reserva individual de cada passageiro, né? Então, pode existir situações em que seja necessário você informar o e-ticket. O e-ticket é muito utilizado para quando você precisa desmembrar uma pessoa de um localizador, né? Às vezes acontece você fazer uma viagem em família e uma das pessoas está doente ou sofreu algum acidente, aconteceu algum imprevisto, ele não vai poder viajar com o grupo. Então, a gente precisa ligar para a companhia aérea, né, para eles fazerem esse desmembramento, né, e o cancelamento daquela pessoa apenas, né, e não do localizador inteiro. Então, para isso existe o e-ticket. A sigla ADT, né, é a abreviação para um passageiro que é adulto, certo? Acima de 12 anos, ele já é considerado adulto nas companhias aéreas, né? A sigla CHD é para crianças de 2 a 11 anos, certo? Nas companhias aéreas, sempre que você vai escolher uma tarifa, você precisa identificar se é adulto, criança ou a terceira sigla, que é INF, de infantil ou bebê, né? São crianças de até 1 ano, 11 meses e 29 dias de idade, certo? Check-in é o procedimento de embarque realizado no aeroporto junto à companhia aérea e é o procedimento de entrada no hotel, onde você vai preencher todos os seus dados, registrar ali no hotel seus dados cadastrais, tudo direitinho. Geralmente você faz o pagamento e aí você adentra para usufruir do serviço que você adquiriu, né? Seja voando, seja se hospedando. Check-out é o processo de saída do hotel, né? Não existe check-out em companhia aérea, mas existe check-out no hotel, em que você, quando geralmente tem um horário para você sair, o padrão é você sair entre meio-dia e 2 horas, né? Tem hotel que é 11 horas, o check-out, tem hotel que é meio-dia, tem hotel que é 2 horas, então varia de cada hotel. O padrão é meio-dia, né? Sempre é bom você se informar. Então, ali é o horário máximo que você precisa sair do apartamento. Se você passar esse horário e não for na recepção registrar o seu check-out, você geralmente é cobrado mais uma diária. Milhagem, né? É um programa de fidelidade das companhias aéreas para incentivar os clientes a voarem muito e pontuar até trocar para os produtos, né? Ou outros benefícios também, além de voos, claro. Então, é uma forma que as companhias aéreas encontraram para fidelizar, né, os seus passageiros, os seus clientes, né? E hoje as milhas estão muito mais maduras do que quando elas foram concebidas, né, na década de 90. E hoje milhas realmente é uma moeda forte que você consegue utilizar para muitas formas, né, de aquisição de serviço. Você consegue hoje hospedagem, você consegue voar, você consegue upgrade, você consegue pagar taxas de embarque, você consegue trocar por produtos, você consegue trocar por serviço, aluguel de carro, seguro viagem. Cara, é uma gama de produtos e serviços que você consegue trocar suas milhas por essas outras opções. E existe também hoje muito mais
opções de acúmulo de milha, que não só o cartão como existia antigamente, né? Hoje você consegue facilmente mais de 30 formas diferentes de acumular milhas, né? Então, se você ainda não está nesse mercado, está perdendo muito dinheiro. Se informe, se instrua para você estar aproveitando todos esses benefícios e fazer o custo de sua viagem cair significativamente, né? Vamos lá, próximo termo, one way, né? É quando a gente faz uma viagem de um trecho apenas, né? Se eu vou, por exemplo, de Salvador para Recife, apenas eu vou comprar one way, né? Uma via apenas. Então, a gente usa esse termo, né? One way. E round trip, né? É um voo de ida e volta, né? Quando você compra tanto o trecho de ida quanto de volta de forma junta, né? Você pode, inclusive, comprar a mesma passagem, ida e volta, com 2 one way, né? Você compra somente o trecho de ida, você faz uma compra, depois você compra o trecho de volta em outra compra. Aí você vai gerar 2 localizadores, porque você comprou trechos de formas separadas. Se comprasse no meio, na forma de round trip, seria um localizador para os 2 trechos. Beleza? Escala é apenas uma parada, não necessariamente trocar de avião, né? Quando você faz determinados voos, né? Que não são diretos, eles geralmente param em algum aeroporto para troca de passageiros, alguns vão descer, outros vão subir. E não necessariamente você vai precisar trocar de avião e você pode, às vezes, ficar dentro do avião só aguardando os passageiros embarcarem para a próxima rota. Conexão, nessa situação, é necessário troca de aeronave, principalmente, e muito importante, ficar atento aos painéis no aeroporto, que é o chamado do portão de embarque para o próximo voo, né? Então, a conexão é já uma situação mais delicada, né? Em que você desce do avião, vai para o terminal de espera e vai embarcar, muitas vezes até em outro terminal. Então, é um momento que você precisa estar atento, né? Existem situações em que, inclusive, você precisa pegar a sua mala e despachar novamente. Por exemplo, existem conexões em que é com troca de aeroporto, né? Acontece muito em São Paulo. Você, às vezes, desce em Congonhas e precisa pegar o outro trecho em Guarulhos. Então, você tem que pegar, desce muitas vezes tem que pegar a sua mala, ir para o outro aeroporto e redespachar, né? E existem já algumas companhias e alguns trechos também que, mesmo em conexão com troca de aeroporto, eles fazem isso internamente. Vai um caminhãozinho e leva de um aeroporto para o outro, você só faz o deslocamento. Stopover, né? Stopover é quando você compra um voo internacional para um destino diferente da casa-mãe daquela companhia aérea, né? Explicando melhor. Por exemplo, que eu vou viajar de São Paulo para Madrid, voando pela TAP, né? Então, por ser um voo longo, a TAP obrigatoriamente vai fazer um pouso na Europa. Então, a casa da TAP é em Portugal, então, quando ele for fazer esse trecho, ele vai fazer uma parada em Portugal. Nesse caso, você pode solicitar a algumas companhias aéreas, inclusive nem todas aceitam stopover com milhas, certo? Tem umas que só aceitam stopover se a tarifa for pagante, e nem todas as companhias aceitam stopover. E cada companhia tem uma regra diferente. Mas o stopover nada mais é do que você solicitar à companhia aérea que você passe alguns dias naquela cidade e continue sua viagem alguns dias depois. Por exemplo, a TAP permite que você fique 5 dias a mais em Portugal, né, antes de seguir para a Ibéria, nesse exemplo que eu dei. A Aeroplane, por exemplo, do Canadá, permite que você fique mais até 45 dias em um stopover, né, da Air Canada, ou em qualquer parceiro deles, desde que inclusive, eles aceitam milha, e você paga 5.000 milhas a mais para esse benefício, né? Então, a gente vê que cada companhia tem um mecanismo. Na TAP é gratuito, você simplesmente, no momento da reserva,
pagante ou com milha, você já escolhe se quer stopover ou não. E lá, inclusive, você pode fazer stopover tanto em Porto quanto em Lisboa. Volta cancelada, né? Esse termo é mais utilizado internamente de algumas agências, né? Nós aqui não gostamos, nunca praticamos, mas algumas fazem, né? E aí é uma estratégia controversa, porque você utiliza essa estratégia quando você vai ficar em um determinado país, né? Além do tempo máximo permitido, né? Acontece muito com o brasileiro indo para a Europa. Lá você é obrigado a apresentar a sua passagem de volta, né? Então, você tem que apresentar a passagem antes dos, se não me engano, são 90 dias, ou são 6 meses, não me recordo agora. Só que você já sabe que você vai ficar mais tempo que isso. Então, o que é que você faz? Geralmente, algumas agências fazem. Elas compram uma passagem na tarifa full, né, que é a tarifa que assegura reembolso integral. O passageiro apresenta a passagem de volta, voa, e quando ele chega no destino, a agência cancela essa passagem e tem o reembolso. E, geralmente, elas cobram uma taxa para executar essa estratégia, certo? Eu não gosto dessa estratégia. Já me pediram algumas vezes, a gente não fez, a gente passou para frente, porque você já está viajando para um país que você sabe que tem aquelas regras. Então, assim, a gente trabalha com milhas, a gente trabalha com várias estratégias diferentes, mas sempre dentro da legalidade. O skip leg, né, que é uma estratégia também um pouco controversa, né? Mas não tem nada de legal nisso. O skip legged, né, que é o último termo que a gente vai tratar aqui, que é justamente quando você compra um trecho em que vai ter uma escala, só que você, em vez de ir até o destino final, você vai descer na sua escala, certo? Então, a gente usa essa estratégia muito para baratear a passagem. Às vezes você quer viajar São Paulo ou Salvador, e aí, em determinada data, tá o valor de R$2.000. Mas se você pegar São Paulo, Belo Horizonte, ou pegar Salvador, Belo Horizonte, passa escala antes de São Paulo, essa passagem esteja metade do preço, a gente compra essa passagem, né? Existem alguns pré-requisitos para isso. A gente sempre recomenda que o cliente vá apenas de mochila, não pode despachar mala, senão sua mala vai para o destino final. E aí, quando o voo que ele vai pegar para Belo Horizonte parar em São Paulo, simplesmente o cliente desce, assim como vão descer várias pessoas que compraram apenas o trecho para São Paulo, e ele vai embora, né? As companhias aéreas não gostam muito, mas não existe nenhuma regra que proíba, isso não é ilegal, né? Só precisa ter alguns cuidados, né? Para, por exemplo, você levar uma bagagem de bordo, inclusive, e você for um dos últimos a entrar e já não tem mais vaga, e aí você vai ser obrigado a despachar, isso pode gerar um problema. Então, a gente sempre recomenda que viaje, né, usando essa estratégia de mochila. Beleza? Então, tratamos aqui de diversos termos utilizados aí no mercado de turismo e no mercado de passagens aéreas, né? E espero que tenha agregado aí para vocês. Então, se esse vídeo contribuiu, deixa o like, compartilha, né? Assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!